Ferb, já sei o que vamos fazer hoje. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir esses objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um quadro aqui no Desafio Certo, onde a gente tenta aprofundar um pouquinho mais conceitos sobre mudança e melhoria de carreira de uma forma um pouquinho mais detalhada, um pouco mais longa também. Esse conteúdo que a gente está fazendo é parte do conteúdo temático do canal, ou seja, a gente tem um tema, hoje a gente vai abordar dicas e resoluções e questões de carreira de acordo com uma forma de entretenimento aqui, no caso hoje uma série animada, né? E hoje nós vamos falar sobre Phineas e Ferb, que é um desenho do Disney Channel. É um desenho muito bobinho, vamos chamar assim, muito... eu não diria infantil, não acho que ele é infantil, é mais um infanto-juvenil, mas ele é um desenho que eu gosto muito. Recentemente consegui ver todos eles em ordem, não tem uma ordem, tá? Não é um desenho muito sequencial, tem uma coisa ou outra que tem um flashback, tem os personagens lembram de alguma coisa que aconteceu, mas em geral ele é um desenho muito parecido com esses desenhos que tem formulazinha, né? Então você coloca todos os episódios dentro de uma sequência de eventos que tem que acontecer. Para cada episódio vai ser um jeito diferente, mas em todos os episódios vai acontecer aquela sequência de eventos. É isso que é Phineas e Ferb. São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Uma curiosidade aqui que a gente pode falar, né? Phineas e Ferb tem 4 temporadas. Eles foram exibidos originalmente, né, entre 2007 e 2015. Acaba, tá? A temporada acaba mesmo. Não é um seriado que deixou no ar e que pode vir de novo. Apesar de o segundo filme ter saído aí mais recentemente, né, 5 anos aí depois do término, ainda é um seriado que terminou e terminou muito bem. Tem mais de 200 episódios, tá? E ainda é um número bem impressionante, né? Cada episódio tem geralmente dois episódios dentro do episódio, um episódio curtinho, de 20 minutos no total, mas 10 minutos cada historinha. Tem essa certa formulazinha mágica ali, né? Então decidem o que eles vão fazer. O ornitorrinco deles, que é um agente secreto também, é um desenho bobinho, como eu falei, recebe o chamado deles, os meninos constroem o que eles querem, o ornitorrinco chega na casa do inimigo deles, aí os meninos se divertem com a invenção deles, o ornitorrinco luta com o plano do mal do Dr. Doofenshmirtz ali, e essa luta, esse plano do mal dele acaba por sumir com a invenção que eles fizeram, e a mãe deles nunca vê aquilo, o que deixa a irmã deles irritada. Essa é a fórmula de todos os episódios. Uns vão ter uma gracinha mais, outra menos, mas basicamente é sempre a mesma coisa. E mesmo assim é muito engraçado, me lembra muito o Chaves nesse ponto, né? O Desafio Carreira anterior a esse, né? A gente falou do Chaves, é muito parecido, né? O Chaves tem uma série de formulazinhas mágicas ali que eles colocam, uma série de manias que os personagens têm. O que mais a gente pode falar? O Phineas e Ferb teve episódios especiais bem legais e com personagens bem aclamados aí. Ele teve uma participação especial, por exemplo, com a Marvel e outra com o Star Wars. Então é um desenho aí que na sua época foi bem famosinho. Então terminamos de falar aí sobre o que é, né? Se você caiu de paraquedas no vídeo, o que é esse desenho, perfeito? Bom, e o primeiro ponto de carreira que eu trouxe aqui pra gente estudar, que a gente consegue aprender com esse desenho tão legal, tão divertido, tão interessante, é a famosa frase, já sei o que vamos fazer hoje, né? Em geral é o Phineas, né, falando, Ferb, já sei, que é o irmão dele, já sei o que vamos fazer hoje, mas como essa frase é dita por vários outros personagens, até para ter essa quebra de parâmetros, ser engraçado, ser surpreendente em alguns episódios, então a frase, já sei o que vamos fazer hoje, é uma frase que tem, acho que, em todos os episódios aí. E é engraçado porque a frase, né, remete muito um momento de culminação do planejamento, né? Então eles estão geralmente tendo que escolher ou tendo que ter uma criatividade para pensar o que eles querem construir naquele momento, e quando eles falam, decidem, eles falam, já sei o que vamos fazer hoje. E o que a gente consegue aprender com o famoso já sei o que vamos fazer hoje? É planejamento, né? Parece uma coisa tão boba e que, infelizmente, olha, eu tô para dizer que na minha amostragem de clientes, assim, menos da metade das pessoas tem um planejamento mínimo. Não estou falando de planejamento mirabolante, não. Estou falando de planejamento feito no Excel, com regras
não esqueci, mas de tarefa, de antecedência de tarefas. Então, essa tarefa precisa terminar para outra começar, essa precisa começar para outra começar, essa precisa... Não, tem toda uma ciência por trás do planejamento, por exemplo, em gestão de projetos, nesse caso aí, gestão do tempo, né, dentro de um projeto, mas eu não estou falando desse planejamento, eu estou falando basicamente de você fazer que nem os meninos fazem, estudar uma série de ideias e decidir por executar uma coisa por vez. Pouca gente sequer faz uma lista do que é necessário fazer. Eu não estou falando também, e eu não vou ser o cara, não, eu faço tudo e tal. Não, eu não tenho um planejamento tão forte, mas pelo menos uma lista de tarefas do dia, no dia que eu estou bastante... Eu sei que eu preciso terminar muita coisa naquele dia, no mínimo um calendário em que o calendário mesmo me lembra do que eu preciso fazer naquela semana, em cada dia, para eu, por exemplo, planejar o meu sono. Né? Um exemplo bobo, né? Amanhã eu tenho um exame de hora marcada, 8h30 da manhã. O meu calendário já me falou isso durante o dia e o próprio calendário me lembrou, por exemplo, eu já fiz esse planejamento, né, de colocar hoje de noite lá todo o preparo que eu preciso fazer para o exame numa outra tarefa e ele me mostrou hoje de noite, eu já fiz o preparo para esse exame. Então, ter um mínimo de planejamento, não estou falando de projetos só, por exemplo, como o Phineas e Ferb fazem, projetos mirabolantes, mas para um pequeno projeto tem um planejamento, tem um mínimo de assim, noção do que tem que ser feito. Às vezes as pessoas acham que planejamento é algo que é extremamente trabalhoso e dependendo, pode ser. Mas para a maioria dos projetos do seu dia a dia, dos projetos mais corriqueiros, vamos dizer assim, um mínimo de planejamento já é, assim, fenomenal, resolve mais de 50% dos seus problemas. E além disso, né, vamos pensando agora em carreira e mudança de carreira, tenha um planejamento, né? Vamos supor que você é uma pessoa avançadíssima e você já decidiu, por exemplo, para onde você quer ir, né? Lembra que a gente falou até do vídeo da Alice no País das Maravilhas, vou tentar deixar aqui do lado também. Mas a gente falou do vídeo da Alice, né, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas vamos supor que você saiba para onde você vai. Planeje o que você precisa fazer. Eu quero ser médico. Legal, se você quer ser médico, o que você precisa fazer para isso acontecer? Vai ser uma lista de tarefas bem grande, tá? Não é fácil se tornar médico e nem tem que ser, mas faça um mínimo de planejamento. Eu preciso primeiro me inscrever numa escola de medicina, ou me matricular, ou fazer um vestibular, dependendo de onde você quer entrar. Depois que eu entrar, eu preciso fazer os X anos, depois fazer residência, depois fazer especialização, fazer residência da especialização. É um monte de coisa que você precisa fazer. Dentro da faculdade vão ter mini planejamentos que vão surgindo também, mas sempre busque ter esse não um cotidiano, mas um costume de se planejar para as tarefas pequenas e também para os projetos mirabolantes aí, ok? Bom, para essa dica, para esse ponto de carreira aqui, a gente precisa de um pouco de explicação, né? O Phineas e o Ferb são os personagens principais e eles têm um ornitorrinco de estimação. Aí você fala, nossa, um ornitorrinco. Mas os próprios criadores falaram em entrevista que eles queriam um animal bem diferentão, que não fosse muito comum, para eles poderem ter exatamente essa criatividade com ele. Ficou entre um ornitorrinco e uma capivara. Imagina se fosse o agente C, capivara, né? Mas o Perry, né, que é o ornitorrinco, ele é um agente secreto também. E ele some todos os dias, o esconderijo dele fica embaixo da casa do Phineas e do Ferb, recebe uma missão pelo Major Monograma, que é o chefe dele, e ele vai lutar quase que sempre com o Dr. Doofenshmirtz, que a gente vai falar dele também, que é um vilão, né, o vilão da série. Ninguém sabe que o Perry é um agente secreto, e se souberem, o Perry vai precisar ser realocado. Então o Perry toma muito cuidado com essa identidade e ele é muito bom no que ele faz. Ele é o melhor agente da agência de agentes secretos lá. E olha só, sempre que as crianças, os amigos do Phineas e Ferb, a própria família do Phineas e Ferb se referem a ele, eles usam uma frase, né? Em inglês seria ele é um ornitorrinco, eles não fazem muito. Mas na nossa dublagem ficou assim, ele é um ornitorrinco, ele não é muito esperto. E é muito engraçado, eu até acho que a dublagem que criou uma ironia até maior, né? Que fala que não é muito esperto, na verdade o Perry é super esperto, super inteligente, super ágil, né? Não só ele luta bem, sim, um ornitorrinco que luta, mas ele é um agente que pensa antes de fazer as coisas, que ele tem planos, que ele planeja muito rapidamente, que ele é muito ágil na mente também, então ele é extremamente esperto.
E sempre que se referem a ele, falam assim, mas o Barry não é um ornitorrinco? Ele é só um ornitorrinco. Eles não fazem muito, ou no português, eles não são muito espertos. E aí que a gente fica com essa dúvida, né? Será que os ornitorrincos não são muito espertos? Uma lição parece boba, né? Mas assim, mesmo quando não esperam muito da gente, a gente fazer muito bem o trabalho, né? Parece muito bobo, né? Mas você não precisa ter nascido uma pessoa extremamente, por exemplo, voltada para as artes marciais e para a arte do subterfúgio que um agente precisa, ou para a tecnologia, que ele também usa muito. Não precisa nascer assim para ser extremamente bom no que você faz. O Perry é um ornitorrinco, mas ele é também um agente secreto e um dos melhores da agência dele. Então o que a gente consegue aprender aqui é que você, primeiro, não precisa ter nascido bom, nascido com esse talento tão especial, esse talento tão natural para as coisas, para você seguir uma profissão, uma carreira, uma paixão, mas também que mesmo que não esperem muito de você, é aí que é o seu momento de brilhar. As pessoas não precisam te validar a todo momento para você continuar treinando no que você faz. Claro, né? Quem for falar nos comentários pode deixar, mas a agência dele cumprimenta, ele fala, elogia, ele fala, nossa, você é um dos melhores agentes que a gente tem e tal. Mas, em geral, as pessoas que convivem com ele no dia a dia vivem falando isso, que ele não é muito esperto. E mesmo assim, isso não afeta a autoconfiança dele, né? Então, as duas lições que o Perry, o ornitorrinco, né, pode nos ensinar você não precisa ter nascido bom, nascido com um certo talento para se tornar bom em alguma coisa, e que você não precisa da validação de outras pessoas. Elas podem até te subestimar, mas você vai sempre ser uma pessoa maravilhosa no que você faz. Você não precisa dessa validação constante para fazer um bom trabalho. Os distintivos das garotas companheiras, né? Uma das principais amiguinhas do Ferb, ela é uma líder das garotas, de uma tropa de garotas companheiras, que é uma coisa muito parecida com os escoteiros ou as bandeirantes, né? E uma das coisas, a Isabela Garcia Shapiro, né, é a amiguinha do Ferb que eu tô falando, e uma das, claro, a principal graça dela, que ela é apaixonada pelo Phineas, tá? Mas isso não vale a discussão aqui nesse momento. A grande graça da Isabela é que as tropas das garotas companheiras, elas têm uma maneira de reconhecimento que é por distintivos, né, medalhas, enfim, que é aquelas pequenas botões redondinhos que você coloca numa faixa, geralmente. Toma o distintivo por dizer uma palavra que ninguém aqui conhece. E a Isabela tem muitas dessas. E é engraçado porque, né, esses distintivos variam entre conseguiu fazer uma fogueira até removeu uma montanha. E, claro, não explica, nem mostra ela fazendo a maioria das coisas. E ela sempre está atrás de um distintivo novo que geralmente, né, tem a ver com o que o Phineas e o Ferb estão fazendo naquele dia, né? Então, eles estão construindo um avião, a gente quer ganhar o nosso distintivo de aeronáutica. O que os distintivos das garotas guerreiras, das garotas companheiras, conseguem nos ensinar sobre carreira? Que é esse reconhecimento pequeno, gradual, né? Você sempre conseguir celebrar uma habilidade nova que você aprendeu, celebrar um acontecimento, um aprendizado novo, celebrar um novo aprendizado de qualquer forma. E mais do que isso, né, mais do que essa lição, a gente consegue também aprender a sempre estar atrás de novas habilidades, né? Como eu disse, tem distintivo para tudo, tem distintivo de aeronáutica e tem distintivo de amazona marinha, que é montar um cavalo marinho. Tem distintivo de mergulho, tem distintivo de recolher resina de uma árvore. E elas sempre estão atrás de aprender novas habilidades, geralmente relacionadas com sobrevivência, né, como é o caso dos escoteiros mesmo, mas tem de tudo, né? Tem lutar contra um jacaré no esgoto, sabe? Então a gente sempre tem que estar buscando novas habilidades, porque isso alimenta a gente. E também, né, como eu já falei, comemorar isso, né? Ter um ritual de, nossa, ganhar o distintivo, fazer uma medalhinha para você e falar, nossa, eu sou uma boa pessoa, uma pessoa que aprende bastante, uma pessoa que realizou isso, que conquistou isso, então eu vou comemorar. No caso delas, comemoram com um distintivo. Você pode fazer um brinde, uma pessoa que você gosta, pode comprar uma comida que você acha legal, mas comemore as pequenas coisas também, né? É uma coisa que a gente falou em vários outros vídeos, mas que é sempre importante lembrar. Toda conquista deve ser comemorada, não só as grandes, tá? E claro, aqui a gente tem o adicional de sempre buscar novas habilidades, ok? Contemplar o seu Inator, né?
Esse também precisa de uma explicação, né? Como eu falei, o Dr. Doofenshmirtz, ele é o principal vilão da série e eu vou ter que confessar para vocês que, apesar dele ser um vilão, ele é o meu personagem favorito da série, mas assim, de longe. Ele e depois o Perry também eu acho legal, mas ele é muito engraçado, né? E aqui a gente pode até falar de alguma coisa como perseverança, né? Porque o Dr. Doofenshmirtz, ele não é extremamente bom no que ele faz, mas ele sempre é destruído, né? O Perry vai lá e destrói o plano maligno dele, seja qual for, vai lá e destrói. E todo episódio acontece isso, e todo episódio ele começa um novo plano maligno. A gente pode falar de persistência, mas eu acho que a lição principal que o Dr. Doofenshmirtz nos traz não é a persistência apenas, né? Até porque eu não acho uma pessoa muito persistente, ele é só meio amargo mesmo, ele sempre está tentando se vingar, né? Especialmente do irmão dele, mas não apenas, né? Ele se vinga de várias coisas. Ele é mais uma pessoa amarga do que persistente. O que ele pode ensinar pra gente são duas coisas, que ele vai entre as várias coisas, são duas principais. A primeira é ser criativo, né? O Dr. Doofenshmirtz, ele sempre tá com uma nova maneira de resolver o problema dele. Eu quero me vingar do cara, o que eu vou fazer? Dependendo da situação que a pessoa está vivendo, dependendo da história que ele tem com essa pessoa, dependendo do qual é o rancor dele com aquela pessoa, ele tenta resolver de uma maneira diferente. E toda máquina que ele faz funciona, ela só é destruída pelo Perry. Então, assim, ele já fez o substituidor por galinha Inator, uma coisa muito distante, né? Ele basicamente substitui qualquer objeto que o raio atinja por uma galinha. Ele já fez o Mancha Inator, que suja determinada coisa. Então ele vai tentando resolver, tentando se vingar, tentando realizar o propósito dele, que é mal, mas que é um propósito, de maneiras diferentes. Ele sempre tenta abordar de uma maneira diferente. E também, além disso, a gente vê que o Dr. Doofenshmirtz, ele nunca tem medo de mudar. Quando é necessário, ele muda. Tanto ele, spoiler, né? Deixa um alerta de spoiler elegante, se você não viu, não é uma coisa tão antiga assim, mesmo no vídeo da Alice eu dei spoiler, eu dei alerta de spoiler. Então assim, ele muda, né? Ele vai pro lado do bem, mas no final da série ele vai pro lado do bem, você vê ele fazendo coisas boas. Mas antes disso, mesmo antes disso, a gente ainda vê o Dr. Doofenshmirtz mudando o plano dele no meio. Eu tentei fazer isso, mas isso agora não é isso, é tal coisa. E ele muda, ele faz outra coisa, ele tenta de maneiras diferentes. Então, tentar de maneiras diferentes e não ter medo de mudar é a principal lição que o Dr. Doofenshmirtz, a empresa do malvado Doofenshmirtz, pode ensinar pra gente. E a última lição que eu trouxe, para mim é uma das principais, uma das melhores, é você aproveitar as suas invenções, né? Não seja aquele tipo de pessoa que termina um projeto e já quer começar outro. Bati a meta, qual é a próxima? Calma. Sempre que o Phineas e o Ferb terminam uma invenção mirabolante, eles aproveitam ela. Se for um negócio de água, eles mergulham. Se for um aparelho voador, eles voam. Se for uma montanha-russa, eles passeiam na montanha-russa. Sempre, todo episódio, depois que eles constroem alguma coisa, eles vão lá e brincam com aquilo. Então, lembre-se de brincar também na vida, lembre-se de aproveitar as suas conquistas, né? Às vezes a gente conquista tanto e a gente só pensa em guardar, a gente só pensa no próximo desafio, a gente só pensa em o que vem depois e a gente não para, e não parece muito parecido com falar que você deve comemorar as coisas pequenas. Não é comemorar, é aproveitar as suas conquistas. Conquistou um negócio, poxa, foi promovido, fez um projeto, bateu uma meta, ganhou um dinheirinho a mais. Também, além de guardar, que é muito importante, poupar seu dinheiro, é muito importante pensar no futuro, mas também aproveite suas conquistas, né? Lembra que você trabalhou muito para aquilo, então aproveita um pouquinho a vida também. Não fica pensando só em terminei, vou pro próximo, terminei, vou pro próximo, terminei, vou pro próximo, guarda o dinheiro. Também lembre-se de aproveitar um pouquinho esse dinheiro também. É uma das principais lições que o seriado ensina pra gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ver esse conteúdo, né? Mesmo se você estiver vendo ou por vídeo ou por podcast, as nossas redes sociais estão aqui na descrição, no vídeo estão aqui na tela também. Qualquer formato que você esteja vendo, deixa um comentário, deixa um like. Se você estiver vendo pelo YouTube ou se você não estiver vendo pelo YouTube, mas quiser ir lá no YouTube fazer essa coisa legal, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda muito a gente a levar conteúdo de carreira para o máximo possível de pessoas de maneira gratuita, ok?
ok? Então eu queria agradecer demais o tempo que vocês passaram comigo, aprendendo sobre carreira com um dos seriados animados que eu mais gosto na vida, tá? E queria agradecer muito de novo. Até semana que vem. Tchau, tchau.